Nesse modelo, hoje a gente vai fazer uma barba band round, preservando a característica do bigode mais avolumado e alinhar somente o excesso, só os frizz que estão passando nessa barba, para manter a característica mais rústica, mais bruta, que é o estilo desse cliente. Quando se trata de barba um pouco mais longa, eu gosto sempre de iniciar o serviço dando uma esticada, dando uma penteada legal nela, para ver o real estado dessa barba, sem as ondulações, sem algo que possa confundir. O ponto de atenção é não ficar muito tempo com o secador parado numa região. Vai movimentando o secador para não trazer um desconforto, não queimar a pele do cliente. Parte inferior, sempre dê essa levantada na barba, para que depois, na hora que alinhar pela parte lateral, ela fique com o aspecto mais reto possível. Feito essa penteada, agora eu já começo a vir com a máquina, com muito cuidado, em toda a lateral, em toda a fronte do queixo, alinhando esses frizz, esse excesso de cabelo que está ondulado. Em relação à posição para enxergar melhor os frizz, e o ideal é que você encontre no ambiente onde está o melhor contraste entre luz e sombra. Você não pode ficar na frente da luz para não te cegar, mas também se tiver uma luz muito forte vai estourar na região da barba e você não vai conseguir enxergar com precisão todas as pontinhas que precisam ser retiradas nesse momento. Agora, com a tesoura, eu uso essa de 8 polegadas, na parte inferior da barba eu vou alinhar também só o excesso. O cliente ele não quer diminuir de forma nenhuma essa barba, então é só o que estiver passando. Eu prefiro na tesoura por uma questão de controle mesmo, mas pode ser feito com máquina de corte. Eu tomo como referência a quina do maxilar e faço a projeção em 45 graus. Parte do bigode, gente, é importantíssimo manter ele volumoso. Essa é a característica da barba. Então, por uma questão, mais uma vez, de controle, eu uso uma tesoura, essa 5 polegadas, para somente tirar o excesso de cabelo de bigode que está entrando na boca, que pode incomodar. Então, vem dando essa alinhada para trazer mais conforto e praticidade no dia a dia do cliente. É um bigode que tem essa característica de uma ponta mais modelada. Então eu já vou projetando esse caimento para ter uma visão melhor do que eu estou fazendo. Antes de iniciar o procedimento de laminagem, eu gosto de tirar o excesso de sujeira, o excesso de poeira, enfim, da pele do cliente. Isso é bom também porque quando o cliente tem uma barba mais volumosa, costuma descamar a parte de baixo do pelo. Então, o esfoliante da sobrebarba ele vai fazer toda essa higienização mais profunda, não precisa grande quantidade, e vem goteando em toda a região do pescoço, lateral da orelha e maçando o rosto. O que sobrou na mão, espalho. E com movimentos circulares eu começo a fazer essa esfoliação mais profunda. Não precisa pesar a mão. A esfoliação é algo fundamental. Controle de oleosidade, tira aquele aspecto de acne mais forte. Feito a esfoliação, eu costumo fazer um blendzinho. O que é isso? É a mistura do balme sobre barba mais o óleo sobre barba.
eu vou em toda a região que vai ter o atrito com a lâmina. Parte inferior da barba, região do pescoço, região da maçã do rosto. Após o blend, eu vou fazer a manipulação da pasta de barbear, a espuma. Misturo um pouco. Para a espuma não secar tão rapidamente, eu gosto de pingar 5 gotinhas de óleo sobre a barba também. Não é interessante que nesse estilo de barba eu faça uma marcação tão forte nessa lateral da orelha, porque a pegada é um visagismo mais rústico mesmo, porém bem cuidado. Eu gosto de jogar uma toalha seca por cima da toalha que está quente, para conservar um pouco mais o calor mesmo. Geralmente os ambientes têm um ar-condicionado forte, então a toalha acaba esfriando muito rápido. É interessante que você abafe um pouco mais essa região. Na região do pumbo de Adão, não é interessante que fique passando a lâmina, porque incomoda. Então, puxa a pele um pouquinho para a lateral e vem com a pontinha da lâmina fazendo essa retirada. Jamais pese a lâmina nessa região, é muito desconfortante. Para finalizar, coloco a toalha gelada sobre o rosto, com as costas do massageador na região dos ombros, traz um relaxamento bem bacana também. Vou usar o balme, isso vai ajudar tanto na modelagem, mas principalmente na hidratação, na maciez do fio dessa barba. E é a hora dele voltar para a realidade. Esta é uma releitura da barba lenhador, um aspecto mais brusco, mais rústico, porém bem cuidado, bem hidratada e uma barba cheirosa, uma barba com produtos de qualidade.
Cara, tem uma coisa que eu percebi nesse vídeo, quando a gente estava gravando lá e agora aqui na edição, que eu achei bem interessante, é que essa é uma barba Banholtz que está em construção, né? Ela tem todas as características ainda de uma barba lenhador. Tá crescendo aqui na região do queixo, mais baixo aqui nas laterais. E uma das principais diferenças entre uma lenhador e uma Banholtz é justamente o bigode. O bigode mais volumoso, que dá até para brincar com ele caindo aqui para os lados ou fazendo renovar. E dá para ver que ela tá em andamento ainda, né? Tanto que quando o Felipe vai aparar o bigode, você vê que ele tira aqui o comprimento, mas ele não tira o volume. E essa é uma dica legal para quem tá querendo deixar uma barba Banholtz, que é manter o volume grande. Quem não conhece aqui esse estilo, eu fiz um vídeo aqui no canal falando, teve uma série, né, de vídeos sobre estilos de barba, e um deles é justamente falando sobre esse estilo Banholtz. Vou deixar o link aqui na descrição também. Se você estiver mais interessado sobre esse estilo, dá um pulinho lá. E o cabelo eu achei ótimo, um fade bem baixinho aqui, praticamente no zero, né, subindo, e combinou bastante, né, deu um destaque grande para a barba, porque ela ainda não está muito grande, e quando ele fez esse fade aqui, baixando bastante o cabelo, o destaque ficou todo para a barba. Mesmo ela não estando tão ainda volumosa, tão grande, já apareceu muito mais. E agora é contigo, cara. Me conta aí que estilo de barba, de cabelo que você quer ver aqui nos próximos vídeos da série Na Barbearia. Já tô aí falando com os próximos barbeiros e barbeiras e em breve tem vídeo novo. Aproveita que se você caiu aqui de paraquedas e ainda não se inscreveu no canal, clica aí também para se inscrever e ativa o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. E eu te vejo no próximo. Até! Vou virar blogueiro, meu irmão!